Vamos chegando aí, pessoal. Vamos chegando. Hoje nós vamos dar sequência na segunda viagem missionária e vamos falar no capítulo 17, né, Nogueira? Celso, mas demorou tanto saber que o Nogueira era você. Foi a Ione que me contou aquele dia. Bom, hoje nós vamos falar sobre Atos 17, mas eu sei que ainda está faltando um minutinho aí. Então, enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos esperar um pouquinho, vamos batendo um papo só nós dois aqui, Celso, enquanto não tem ninguém. Aí que beleza. A Márcia não entrou, meu Deus do céu. Cadê você, Márcia? Cadê você, Márcia? Oh! Márcia, eu acabei de falar pro Celso, a Márcia não entrou, por isso que ele tá rindo. Ô, meninos, já são 18h30, então nós vamos começar fazendo uma oração e vai abrindo a Bíblia em Atos 17, tá bom? Bondoso Pai, nós te louvamos por mais um dia, por mais uma live, por mais um estudo da Tua Palavra, pelos irmãos, pelo sábado, pelo friozinho, pela mesa farta, pela proteção que nos dá, pela salvação. E te pedimos, Senhor, que as pessoas enlutadas, que as pessoas machucadas, que as pessoas enfermas sejam cuidadas por Ti, que é o médico dos médicos. Nós Te amamos, Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, que esses estudos que estamos tendo possam fazer diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, sempre, Senhor, nós te pediremos, porque é em nome dele que o Senhor nos ouve. Amém. Ó, que é isso, Niete? Já acordou também? Que beleza! Quando a Niete chegar no Brasil, Niete, eu vou falar para você vir aqui em Ribeirão Preto com o maridão. Não sei se ele vem, mas se vier vai ser bom, porque o povo quer saber quem é Niete. Essa japonesa, nossa, linda. Bom, o capítulo 16 nós terminamos falando que Paulo tinha sido preso e aí o carcereiro se converteu, já foi batizado, e aí o apóstolo Paulo agora foi solto e eles recomendaram o apóstolo Paulo a ir embora, sair da cidade. Então, diz que eles partiram. Eles saíram agora e estão indo para Tessalônica. E a hora que eles chegarem em Tessalônica, Paulo e Silas, presta atenção, ele foi direto para a sinagoga. Todo lugar que o apóstolo Paulo ia tinha uma sinagoga, aí ele ia para a sinagoga. E diz que ele foi 3 sábados consecutivos na sinagoga. E lá na sinagoga ele falava da salvação de Jesus. Sempre falava que Jesus Cristo é rei, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é a razão da vida e todo mundo deveria amá-lo e etc. Pronto. Os judeus invejosos queriam prendê-lo. Paulo, eles queriam prendê-lo. Aí diz o texto que esses judeus invejosos foram buscar o apóstolo Paulo para levar lá naquela praça. Lembra que eu te falei que os juízes ficavam lá na praça? Aí quem denunciava explicava, pegava a sentença e tirava para fora da cidade. Eles agora pegam de novo o apóstolo Paulo. Eles querem pegar o apóstolo Paulo, chegam lá na casa onde o apóstolo Paulo estava hospedado, não acharam Paulo, mas acharam, ô Esther, boa noite, mas acharam Jason. Jason era o hospedeiro do Paulo.
O apóstolo Paulo estava dormindo na casa dele. É lá que o apóstolo Paulo tinha o seu quartel-general em Tessalônica. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses? Uma hora dessa nós vamos estudar. E você já vai entender, viu, Felipe? Claramente por que Tessalonicenses fala. Presta atenção aqui. Então os judeus queriam prender Paulo, prenderam Jason mesmo. E eles prenderam Jason, e diz a Bíblia que ele o levou para a praça pública. E ele chegou e disse, ou seja, os judeus chegaram e disseram, viu, Nayara? Chegaram e disseram, ô senhores nobres magistrados, eu gostaria de falar para vocês que Jason, juntamente com os amigos dele, estão pregando um outro rei, negando César como rei e falando que tem um outro rei. E aí diz a Bíblia que Jason foi julgado, mas naquela época já tinha pagamento de fiança. Então diz a Bíblia que Jason pagou a fiança e foi embora, não chegou aí preso. Então, o que está acontecendo até aqui? Paulo pregou 3 vezes na sinagoga, os judeus invejosos foram lá e prenderam Jason, e agora a turma de Paulo, o povo que amava Paulo, o povo que protegia Paulo, pegaram Paulo à noite, naquele dia ainda, na calada da noite, à noite mesmo o texto fala, tá vendo? Quem confia em Deus, às vezes tem que sair à noite fugido, viu? Sabia? Aí diz assim que na calada da noite, Paulo partiu, perna para quem te quer, eu vou ficar aqui nada, esse povo quer me prender, eu vou falar mais na frente, que aqui, qual é a estratégia de Paulo? A estratégia dele é porque ele já havia pregado o evangelho, e ele sabia que ele indo embora mais para frente pregar lá em Bereia, o que ia acontecer aqui? Os que ficaram iam pregar. Era assim, o povo estava com sede de Jesus. Aí o apóstolo Paulo saiu à noite e chegando em Bereia, a primeira coisa que ele fez, ele foi para a sinagoga pregar o evangelho. Sinagoga de novo. Aí quando ele ficou falando lá na sinagoga, diz que os bereanos, eles eram mais finos do que os tessalonicenses. E eles ficavam ouvindo e bebendo. Só que foi em Bereia, a primeira vez que a gente aprendeu com os bereanos, que eles ficavam conferindo na Bíblia se o que o apóstolo Paulo e o Silas falavam, e o Timóteo também, se estava na Bíblia. Então eles ficavam conferindo. Eles não brigaram com Paulo, esses eram mais finos. Então eles gostaram de Paulo, e Paulo ficava pregando de Jesus. O que aconteceu? Os judeus lá da Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia. Bereia é logo ali, você pode olhar no mapa que eu mandei para você, que você vai ver. É porque não tem jeito de ver tudo no mapa aqui. Então os judeus souberam que Paulo foi para Bereia, e eles foram atrás. Para quê? Para matar Paulo. Só que dessa vez, Paulo teve que ir embora e deixou Silas e Timóteo na Bereia. É claro que ele foi, ele não ia apanhar, ele já tinha pregado também na Bereia. Aí diz que os responsáveis por Paulo, ele tinha os responsáveis, né? O levaram para Atenas. O apóstolo Paulo deixou Silas e Timóteo na Bereia, e os responsáveis por Paulo o levaram para Atenas. E aqui em Atenas é que acontece aquele discurso maravilhoso do apóstolo Paulo. Diz que ele chegando em Atenas, ele ficou revoltado com a idolatria. O apóstolo Paulo não sossegava. Você está vendo desde a hora que o apóstolo Paulo aparece, no capítulo 9 lá, esse homem não tinha sossego. Agora ele chega lá em Atenas, onde tinha deuses de tudo quanto é coisa, ele ficou revoltado com aquela idolatria.
Aí o que ele fez? Ele foi para a sinagoga, e ele indo para a sinagoga, ele estava pregando. E diz o texto que as pessoas ficavam falando: o que esse tagarela está falando? Porque ele lá em Atenas, ele estava pregando o evangelho, dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, mas tinha alguns que ficavam falando: o que esse cara está falando, esse tagarela, esse falador? Então, meus irmãos, diz que tomaram consigo Paulo, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que nos ensina? Areópago, vou contar para vocês. Diz que tinha um morro lá que chamava Areópago, mas esse Areópago veio a ser como se fosse o STF. Areópago passou a ser as autoridades. Então eles levaram o apóstolo Paulo perante as autoridades. E diz que esse Areópago, ele não ficava na praça. Parece que o Areópago era um tipo de segunda instância. Era ao lado da praça, um outro prédio. Então eles levaram o Areópago e o apóstolo Paulo. E diz que o apóstolo Paulo, porque ele estava ficando famoso, ele falou uma coisa interessante que a gente tem que aprender. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? A hora que ele estava lá no Areópago, ele olhou aquelas imagens todas no Areópago e falou assim para eles: olha só a sabedoria. Eu vos vejo acentuadamente religiosos, né, Janilson? Eu vos vejo acentuadamente religiosos. O que o apóstolo Paulo fez? Ele estava na casa do inimigo e ele chamou a atenção dos inimigos. Esse é o tal do exórdio, viu? Quem quer aprender a fazer sermão, ele chamou a atenção, ele falou: eu sei que vocês são religiosos. Ele já ganhou o coração deles, a atenção deles. E aí ele falou assim: olha, eu tive dando uma passeada aqui e eu vi que tem Deus para tudo quanto é coisa, mas tem um altar lá que está escrito ao Deus desconhecido. E ele falou assim: é exatamente esse Deus desconhecido de vocês, eu conheço. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Aproveitou a deixa. Esse altar do Deus desconhecido, eu sei qual Deus que vocês têm que pôr nesse altar. Aí ele pregou para o povo. Ele pregou para o povo, foi tão bonito que ele falava que esse Deus, ele tinha feito o mundo, ele não era servido por mãos humanas, de um só fez toda a raça humana, é nele que vivemos, ele não levou em conta o tempo da ignorância, e o apóstolo Paulo falou: vocês não conheciam, mas ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas vocês têm que se arrependerem. Então, alguns escarneciam o que o apóstolo Paulo estava falando no Areópago. Outros falavam assim: ouviremos depois, não vamos ficar aqui ouvindo isso não, depois a gente escuta isso. Está parecendo quando vem no celular ou no computador da gente, que a gente fala assim: lembrar mais tarde, né? Então alguns zombavam de Paulo, escarneciam. Outros falam: não, vou olhar mais tarde. Mas tinha muitos que creram. O versículo 14 fala assim: houve, porém, alguns homens que se agregaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris. Eu chamo Damaris, mas aqui está Dâmaris. E com eles outros muitos mais. Tá bom. Então, diz que o apóstolo Paulo, depois que pregou no Areópago, ele foi embora, que a coisa não estava boa pro lado dele não. E ele foi embora, sabe para onde? No capítulo 18 em Corinto, que nós vamos ver amanhã. Então a passada dele em Atenas foi muito importante. E eu tenho certeza que você já sabe que o capítulo 17, o apóstolo Paulo, ele não foi espancado, mas Jasão foi espancado no lugar dele. E os irmãos tiraram ele na calada da noite e levaram ele para Atenas. E aí, chegando lá, aconteceram essas coisas aqui que nós acabamos de falar. E alguns, ele falou no Areópago, alguns creram, outros não creram.
e outros zombavam. O apóstolo Paulo saindo dali vai para Corinto, capítulo 18, nós vamos ver na próxima segunda-feira, às 18h30. Que Deus te abençoe, abençoe a mim, abençoe a todos nós. Um abraço de longe, um beijo de longe, um sorriso de longe. Até amanhã às 9h30 da manhã na escola dominical e depois às 19 horas no culto à noite. Não esqueça de falar alguma coisa para nós lá no culto, tá bom? Beijo e abraço.